A paz de Cristo, meus queridos e amados irmãos. Amados, estamos aqui de volta para iniciarmos agora o segundo trimestre da nossa série de pré-aulas de Escola Bíblica Dominical. Portanto, para você que não me conhece, que não entrou ainda no nosso canal, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Arlindo Pessoza, esposo da missionária Eliane Pessoza e pai do Rony, você está vendo aí na foto. Nós estamos superintendendo a Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, na rua São Geraldo, número 10, fica aqui na Maré. Meus queridos, nós temos a proposta hoje de ministrar aqui, colocar aí para você engordar, fortalecer o seu plano de aula para domingo, visto que o assunto é relevante, é um assunto maravilhoso. Temos 13 aulas, cada uma melhor do que a outra. O primeiro assunto fala quando a família age por conta própria. Quando a família age por conta própria. Nós temos essa série de aula, esse segundo trimestre, comentada pelo pastor Elienay Cabral. Meus queridos, eu acredito que diante a face de tantas coisas que estão acontecendo, eu acredito que é um assunto bastante relevante, necessário para esses dias atuais. Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Temos aqui inúmeros exemplos na palavra de Deus sobre a questão de família. E nós vamos começar, claro, aqui pelo patriarca Abraão. E nós vamos para a nossa aula de hoje. Quero já deixar aqui o nosso abraço, satisfação, gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Eliseu Alves, e todo o ministério, todo o colegiado de obreiros e também membros da nossa igreja IADESC. Quando a família age por conta própria, esse é o assunto, é o pivô, é o tema da nossa aula de hoje. O texto áureo da nossa lição diz assim, ó: Na verdade, Sara, tua mulher, se dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17, versículo 19. A verdade prática diz assim, ó: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências desta ação são inevitáveis. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências desta ação são inevitáveis. Já fica uma orientação para nós. Se nós recebemos a promessa de Deus, devemos esperá-la, devemos aguardá-la. Mas, muitas vezes, meus queridos, por passar do tempo, vem o esfriamento, vem as palavras, vem os incentivos ao contrário. Isso não vai acontecer, Deus esqueceu da promessa. Vamos entender uma coisa: Deus não esquece das promessas que nos faz. Deus nunca e jamais esquecerá. Nós sim, às vezes abandonamos o propósito, achando e tendo a promessa de Deus por tardia. Vamos lá. A palavra-chave aqui é família. Nós vamos trabalhar 13 aulas aqui falando sobre família. Como já falei, um assunto bastante relevante. Deus faz promessas a Abrão. Aqui o nome não tinha sido mudado ainda. Deus faz promessas a Abrão. Então nós entendemos que Abrão tinha uma promessa. Abrão recebeu uma promessa. Vamos lá. O encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada e conquista e várias, e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Arã. Agora ele recebe uma promessa, Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinham filhos. Imagina só, ele viu a mão de Deus, obedeceu, claro, obedeceu a voz de Deus,
quando ele partiu do meio da sua parentela, saiu da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai. É muito interessante aqui essa ordem de Deus para Abrão. Primeiro, ele entra com esta ordem para Abrão: sai da tua terra. Depois, sai da tua parentela, sai da casa de teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, ele tinha aqui uma promessa. No livro de Gênesis, capítulo 12, ele estava com uma promessa, uma sentença de Deus sobre as suas costas, dizendo para ele que faria dele uma grande nação e ele seria uma bênção, e ainda mais, que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. E lançou uma sentença sobre a vida de Abraão, dizendo: abençoar-te-ei e te engrandecerei. Abençoarei aqueles que te abençoarem e também amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, entenda, Abraão estava ali como uma bênção de Deus, uma fonte de bênção que ia transmitir bênçãos e mais bênçãos para as próximas gerações. E todos aqueles que olhassem para Abraão como uma bênção de Deus e o amaldiçoassem, seria amaldiçoado. Mas aqueles que abençoassem a Abraão, seria abençoado. Aqueles que acreditassem, aqueles que seguissem a ordem assim como Abraão, seria também de igual forma abençoado. Resumo de tudo isso: Abraão tinha uma promessa. Ele seria pai de uma nação. Ele tinha uma aliança, ele tinha um concerto com Deus. Abraão devia guardar. E continuou. A dúvida diante da espera. Abraão agora está em Canaã. Abraão está morando em Canaã. Abraão obedeceu, saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela, saiu do seio da sua família. Agora Abraão está em Canaã. Ele já tinha passado de Harã, agora estava estabelecido em Canaã. E tinha uma promessa. Ele estava na terra que Deus o colocou e estava com uma sentença de uma promessa sobre a sua vida, porque Deus daria uma nação, Deus daria origem a uma nação, nação filha de Abraão, descendente de Abraão, para habitar aonde Abraão estava habitando. Meus queridos, quem sabe você tem uma promessa de Deus. Deus fez uma promessa para a sua vida, para onde você está, que Deus daria algo assim extraordinário. Uma promessa, em síntese, uma promessa para Deus cumprir na sua vida aonde você está, sem precisar. A promessa foi incondicional. A promessa diz simplesmente que você tem que obedecer e estar na posição que Deus escolheu para que você estivesse. Simplesmente isso. Não precisa você criar mecanismo, tentar forçar uma barra, tentar facilitar a obra de Deus, pois Deus não precisa dessa facilitação, Deus não precisa dessa sua ajuda. Deus sabe os seus métodos, o seu modo, as suas maneiras de fazer, que são muitas e nós não entendemos. Então, a dúvida diante da espera. Abraão ficou com dúvida diante da espera, tanto ele como Sarai. Porque ele não doutrinou, porque ele não ajudou a sua esposa na questão do espera a uma promessa. Porque Abraão, ele não se sabe quanto tempo demorou, mas ele foi persuadido pela sua esposa para fazer algo que depois veio sofrer umas consequências amargosas. Terceiro subponto diz: Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Agora Deus vai falar com Abraão, porque Abraão disse que já estava avançado em idade e andava sem filhos, e certamente Deus tinha o abençoado, e a herança de Abraão seria o seu mordomo, seria dado ao seu mordomo, porque ele estava sem filho. Então Deus vai lá e reaviva esse pacto, esta aliança que tem com Abraão, e diz assim: como vimos, ele falando, o Senhor diz: eu sou o Senhor,
de modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro, Isaque. Gênesis, capítulo 15, versículo 4. Deus reaviva. Então nós vemos aqui que esse Abrão, do capítulo 15, ele está cheio de fé, após receber esta renovação da promessa. Deus está falando para ele: Abrão, a promessa ainda está de pé. Abrão, não importa a tua idade, não importa se Sarai é estéril e já está avançada em idade, a promessa é: o filho nascerá de Sarai. A promessa será do filho Isaque. Muito bem. E o tempo passa. Quando nós chegamos em um determinado tempo, nós vamos ver Abrão, juntamente com Sarai, tomando uma direção desesperadora, totalmente contrária, na contramão, contraposto do Senhor Deus, a promessa que ele tinha feito. Vamos lá. Interferência no plano de Deus é o ponto de número 2. Interferência no plano de Deus. Meus queridos, é algo que deve, com certeza, mexer com a nossa mente e o nosso coração. É nós entrarmos em uma questão, entrarmos em algo que Deus não mandou fazer. A promessa dele está dizendo: eu farei assim e assim. Não adianta e não devemos tomar rumos contrários à palavra de Deus. Ele não precisa da nossa ajudinha. Tem coisas que ele quer cumprir na nossa vida com as nossas ações, mas tem outras que ele não pediu a sua interferência, a minha interferência. Ele vai fazer conforme a sua vontade. Cuidado, todo chefe de família, todos nós que somos um cabeça, um chefe de uma casa, nós devemos ter cuidado na direção de Deus. Somos sacerdote, o sacerdote da casa deve ouvir a voz do Senhor. Não devemos bater no peito e dizer: sou sacerdote da minha casa, simplesmente quando somos questionados ou somos impostos para tomar uma decisão em obediência a uma ordem dada na igreja. Não, quem manda na minha casa sou eu, sou o sacerdote da minha casa. Não, o sacerdócio da casa é para obedecer às ordens diretas de Deus no que tange a família. Isso sim devemos obedecer e submeter-se à vontade de Deus. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Poxa, ela percebe que já está avançada em idade e tem esterilidade, e ela apela e ela fala: eu vejo que Deus tem me impedido de ter filhos. Olha só, ela atribuiu a sua esterilidade a Deus. Deus tem impedido de eu ter filhos. Então faça o seguinte, Abraão: vamos pegar a minha serva egípcia, a Agar, e deita-te com ela, e terás filhos, e esse será o herdeiro. Mas a promessa de Deus não é essa. Eu fico pensando, não sei quanto tempo Abraão relutou, não sei se Abraão de pronto aceitou a ideia absurda, mesmo sabendo que naquele tempo era permitido. Mas imagina só o coração daquela esposa. Era um casal que se amava. Aquela esposa pegar a sua serva e entregar para o seu marido para ser mulher, para ter um filho de seu marido. Estava criando um vínculo. Relacionar-se, ter um filho, era criar um vínculo, mesmo que fosse uma escrava, como de fato era. Olha a atitude, o que leva ao desespero de uma pessoa a sair da direção de Deus, da vontade de Deus, desacreditar, se queixar, procurar colocar culpa em Deus. Eu vejo que Deus tem impedido de que eu tenha filhos, mas na verdade a promessa ainda estava. Porque a promessa de Deus, professor, não esqueça
de ministrar isso na sala de aula. A promessa de Deus é no tempo de Deus, mesmo que a promessa seja na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família, é no tempo de Deus que ela vai acontecer, não é no nosso tempo. Claro que será dentro do nosso tempo existencial aqui na terra, mas todavia isso é no cronômetro de Deus, vai acontecer no tempo de Deus, no Kairos de Deus. Os dois vacilam na fé. Por quê? Abrão cedeu ao apelo de Sarai. Ele devia, não sei de fato o que aconteceu, mas segundo os comentários do pastor Elienay Cabral, ele devia ter fortalecido a fé da sua esposa para acreditar no milagre. Acreditar no milagre. Por quê? Porque ela já era avançada em idade e tinha a problemática, esse problema chamado esterilidade. Ela não podia gerar. Mas, segundo a narrativa, a narração, o comentário do pastor Elienay Cabral, que por sinal muito bom, ele como sacerdote de sua casa deveria ter fortalecido a fé da sua esposa para esperar a promessa de Deus. Então é aqui que cabe essa questão do sacerdócio da família. Não é para levantar o calcanhar contra uma liderança em sua igreja. Não é isso. Sejam humildes, sejamos humildes para ouvir os conselhos de quem tem conselho para nos dar, experiência de vida, ensinamentos que fortalecem e estruturam a nossa casa, a nossa família. Sacerdócio da casa é fortalecer a fé da sua esposa, do seu filho, no que tange as promessas de Deus e não tomar a direção errada, para que não sofra as consequências do caminho errado. Assim como o profeta novo, que foi pela ideia do profeta velho, tomando um caminho diferente do que Deus tinha ordenado. São sobejas as referências bíblicas que falam sobre pessoas que sofreram consequências dolorosas porque desobedeceram a diretriz de Deus e tomaram caminhos diferentes da ordenança de Deus. Os dois vacilaram, porque responsabilidade dele e de Sarai. Não vamos esperar em Deus, pois a promessa é para você e para mim, e esse será o filho da promessa. Não vamos nos precipitar. Então, criando uma ruptura, uma abertura no relacionamento familiar, criando um desconforto, confusão para o seio de sua casa, visto que entrou mal por intermédio de uma decisão, uma atitude mal tomada, mal pensada entre o casal. O problema da precipitação. Amados, há quem diga que a virtude, uma das virtudes de um sábio é o equilíbrio, é o esperar o tempo certo, guardar e esperar a promessa de Deus, as orientações de Deus concernente às promessas do Senhor. A precipitação, segundo o sábio Salomão, ele escreveu falando sobre isso, fala que a precipitação é uma má qualidade, é um defeito dos tolos. Os tolos, a precipitação é do tolo. A precipitação é daquele que não pensa, é daquele afoito, afobado, que não espera o tempo para falar, não espera o tempo para agir, mas ele no efã de falar, no efã de expor a sua opinião, ele sai semeando, jogando palavras e acaba contaminando. E é o que aconteceu, é o que fala Salomão a respeito disso. Precipitação do casal, tomaram uma atitude errada, deram Agar, a serva de Sarai, para Abraão, para ter um filho para herdar. Se a promessa de Deus não foi desta forma, não deveriam eles ter tomado esta atitude, esta decisão precipitada e desastrosa. O ponto de número 3, aqui já nos caminhando para o final,
Esta é a ideia de fornecermos aqui algumas instruções para você adicionar o seu plano de aula aí na sua igreja. Bem, as consequências de uma decisão precipitada. Não adianta, amados, é um princípio, é a lei da semeadura. Paulo falou isso aos Gálatas, falando que tudo aquilo que plantar, certamente colherá. Isso é inevitável, é a lei da semeadura. Então, as consequências de uma decisão precipitada, as consequências foi esse alvoroço, foi esse turbilhão de confusão dentro da sua casa, deixando um desconforto terrível, o conflito na família de Abrão. Por que conflito na família de Abrão? A precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abrão e Sarai. Por quê? Porque quando Agar concebeu, Ismael de Abrão, começou ela a mudar de atitude, porque estava levando na sua barriga um filho de Abrão. Então Sarai começou a desprezar a sua serva e criou um clima dentro da casa. E Abrão se apegou mais a a Agar, porque ela estava levando um filho que até então ele estava considerando como um filho da promessa, mas não era. Às vezes, meus queridos, em alguns pensamentos e projetos meramente humanos, em nossa mente e nosso coração, faz a gente conceber algo que não é de Deus. Quantos casais, quantos líderes hoje sim se afundaram em coisas terríveis, acabaram com o seu ministério, destruíram família, porque conceberam algo na sua vida meramente humana, não era da promessa de Deus. Eu fico pensando, quanto tempo você demoraria, você que está me ouvindo, você homem, você pastor, você líder, quanto tempo você demoraria para tomar essa decisão se sua esposa dissesse, deita com a minha serva para ter filho? Será que você ia resistir? Será que você ia dizer, não, isso não está no cronograma de Deus, isso não é um projeto de Deus? Quantas pessoas arrebentaram a sua vida, a sua família, o seu ministério, porque conceberam de ideias meramente humanas e não esperaram pela promessa de Deus e se arrebentaram. Fraqueza de Abrão. Abrão cedeu aos apelos de sua esposa. Eu não estou falando aqui de um perfil de carrasco, mas eu estou falando de uma posição. Aqui é para nós, Abraão já passou, isso aqui está para nós como exemplo. O exemplo de sacerdote de casa, para uma vez mais quero falar sobre isso, para fortalecer a fé. Quando alguém está enfraquecendo na fé, perdendo a esperança de que o Senhor fez-nos uma promessa, devemos fortalecer esta fé. Devemos falar desta fé sempre, se vão ou não aderir é uma outra questão. Uma opinião equivocada acerca de Deus, a opinião de Sarai, Deus me impediu de ter filho. Olha só, mas a promessa estava lá, mas está colocando, quando a gente quer tomar uma decisão, quando a gente quer colocar a nossa posição, tomarmos uma atitude segundo os nossos pensamentos, colocamos as nossas ideias acima da vontade de Deus, a gente tenta justificar tudo. A gente cria argumentos, argumentos e mais argumentos para tentar justificar a nossa atitude de tomar uma decisão, mesmo sendo contrária à vontade de Deus. Porque parece que a gente cega, parece que a gente fica totalmente dominado
por aquilo que a gente quer fazer, mas a promessa de Deus está aí. A promessa de Deus está aqui, a promessa de Deus está aí, a promessa de Deus para a sua família está aí. No momento certo as coisas irão acontecer. O inimigo não vai impedir, porque no momento certo irão acontecer. Não atropele as coisas, deixe as coisas acontecerem segundo os critérios e a diretriz de Deus, porque irá acontecer, porque a promessa está aí, a promessa está aqui, nessa família aqui, a promessa está também na sua família aí. Espere o tempo de Deus. Não procure até colocar culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isso, porque a promessa está aí e nós devemos entender que o tempo é de Deus. Meus queridos, então nós entendemos esta primeira porção introdutória dessas 13 aulas que teremos aqui no segundo trimestre, comentado pelo pastor Elienay Cabral e publicado pela CPAD, relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Esse primeiro exemplo, falamos aqui sobre o patriarca Abraão. Amém? Deus abençoe, meus queridos, a sua vida, Deus abençoe a sua família. Continue zelando, porque essa o Senhor te deu com muito carinho para você cuidar e zelar dela. Tenha uma promessa sobre a sua família e sobre a minha família. Até a próxima, assim querendo Deus.